Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estamos com uma temática. Aqui sobre as 5 coroas. As 5 coroas dos servos, do servo fiel, né? Vamos estar interagindo nesse estudo com todos, né? Desde já a gente agradece por vocês permitirem nós entrar na vossa casa através desse vídeo, através desse estudo, né? E vamos estarmos aí interagindo com a palavra de Deus, com essa temática aí que também tem a ver com o Tribunal de Cristo, com os galardões, né? As 5 coroas também faz parte dos galardões, da recompensa do servo fiel, né? Porque a gente poderia falar tudo num vídeo, porque ficaria muito longo, né? E fazendo por etapa é melhor, certo? Que a gente aproveita mais, tenta explicar um pouco mais, né? Para que todos possam estar entendendo, né? As 5 coroas, né, do servo fiel, a gente já começa dizendo uma coisa, né? Que essas coroas aí, os méritos, né, de o servo fiel obter essas coroas, vem de quem? Vem de Jesus Cristo, né? Como diz em Mateus lá, capítulo 27, versículo 29, né? Foram colocados o quê? Uma coroa de espinho, né, na cabeça de Jesus. Foi colocado uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, para que uma coroa abençoadora fosse colocada na nossa cabeça, né? Imagina agora, uma coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus para que uma coroa de bênção fosse colocada na cabeça do servo fiel, né? Pois bem, né? Aqui em Mateus 27, versículo 29, diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Quer dizer, os soldados romanos fizeram uma coroa de espinho, né? Bem provável que eles, né, mediante o que eles tinham ali, ao seu redor, sei lá, um arbustre ou uma árvore espinhosa, né? Porque tinha muitas árvores espinhosas naquela região, né? E por conta disso, talvez, né, eles fizeram essa coroa de espinho ali, né? Confeccionaram essa coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus, porque uma das mensagens, né, dos profanadores, né, que acusava Jesus era como o rei de judeus. Aí insultava quem? Os reis herodianos, né, os governadores romanos, né, insultava eles, e eles, né, com medo de perder o seu trono, porque na época os romanos, né, dominavam, os romanos dominavam o território de Israel, a região de Israel era dominada pelos romanos, né? E aí os soldados romanos fizeram a coroa de espinho e disseram, né? Colocaram a cana, porque, né, o rei, né, coroa é o quê? É sinônimo de quê? De realeza. Uma coroa, a pessoa que usa uma coroa é um sinônimo de realeza, de poder, né? De autoridade. Quem usa a coroa, né? E aí eles começaram a dizer, com a cana, né? Quer dizer, a cana quer dizer, né? Como se fosse o cedro, né? Um cedro, né? Como se fosse um cajado de pastor. E aí eles diziam assim, né? Zombando de Jesus, né? Jesus colocado a coroa desse menino, e ajoelhando diante dele, ou seja, os soldados ajoelharam diante de Jesus, ou seja, de uma maneira escarnecedora, escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, né? E dizendo: salve, rei dos judeus, né? Escarnecendo a Jesus, pensando que, como disse Jesus, né, se ele rogasse ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos e o livraria, mas só que o propósito de Deus não seria aquela de livrar Jesus da cruz, né?
O propósito de Deus, no nosso Pai Celestial, é enviar Jesus para salvar a humanidade. Quer dizer, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e Ele quer colocar na nossa cabeça, na cabeça do servo fiel, uma coroa abençoadora. Né? Essa coroa de espinho aí, o espinho aponta para a nossa transgressão. Né? Como foi lá em Gênesis capítulo 3, lá fala que após a queda do homem, né, nasceu árvores espinhosas, as árvores espinhosas, né? Como diz espinho e cardo, né? A terra ia produzir, ou seja, né? Através de quê? Da queda do homem. Então essa coroa aqui, os espinhos dessa coroa aqui, representa a transgressão humana que Jesus, levou sobre ele, né? E aquela coroa que aqueles homens colocaram, sem misericórdia, ela encravou na cabeça de Jesus, aqueles espinhos, e furaram até o couro, né? Da cabeça do nosso Salvador né? E normalmente, né, sangrou, né? Ou seja, né, colocaram uma coroa amaldiçoadora na cabeça de Jesus, mas ele quer colocar uma coroa abençoadora na sua cabeça, né? Seja fiel, louvado seja Deus, né? Pois bem, vamos lá. Vamos continuar aqui o estudo, né? Aqui, como nós já falamos em Mateus, a palavra coroa não apenas serve como símbolo de realeza, né? A palavra coroa não serve só apenas como símbolo de realeza, mas também é empregada com frequência na Bíblia, no sentido figurado como símbolo de quê? Símbolo de vitória. Quando esse termo é aplicado para se referir ao prêmio que será concedido aos verdadeiros servos de Deus, na bem-aventurança, né? Na bem-aventurança eterna. Os escritores bíblicos usam como referência as coroas de flores, né? Ou grinaldas de folhas que eram entregues aos vencedores de competições atléticas, né? Aí todos nós estamos numa competição, né? Mas nessa competição atlética que o escritor dá exemplo aí, né? Que acontece, né? Que os escritores bíblicos falavam muito de coroa, né? E usava como exemplo, né, os atletas daquela época, né, que corriam em busca de uma coroa que corruptível, né? Aí que acontece, né? Eram poucos que ganhavam, né? Por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? Já diante de Deus é diferente, né? Diante de Deus, todos ganharão a sua recompensa, né? Terão a sua coroa. A coroa é incorruptível, né? Nessa maratona da fé, precisamos o quê? Perseverar até o fim. Todos nós estamos na maratona da fé e precisamos perseverar até o fim, né? Como diz a palavra do Senhor, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, né? Como diz a palavra do Senhor, a minha alma não tem prazer nele, né? Então, né, continuar sempre andando para frente, né? Não importa a velocidade, né? Pode ser no passo de tartaruga, mas a tartaruga é lenta, mas ela tem uma probabilidade de ir até o fim da jornada, né? Mesmo devagarzinho, né? Que venhamos andar com cautela na presença do Senhor, porque Deus tem uma coroa abençoadora para pôr na nossa cabeça, né? Vamos lá. Com essa ideia como um pano de fundo que coroas, que falam das coroas que os crentes, né, receberão na vida por vir, tais como? Aí vem as coroas aí. A primeira aí, coroa de alegria. Segundo, coroa de glória. Terceiro, coroa da justiça. Quarto, coroa incorruptível. E quinto, coroa da vida, né? Então vamos estar falando aí sobre esses 5 tipos de coroas aí que os servos fiéis receberão, né? Aí nós temos aí essa primeira aí, coroa de quê? Coroa de alegria. Abre em Filipenses aí, né? A coroa de alegria. Essa coroa é para os ganhadores de quê? De alma, ou seja, de pessoas para Cristo, né? Aí em Filipenses capítulo 4, versículo 1, fala dessa aí coroa de alegria, né?
para os ganhadores de pessoas para Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou falar em 1 Tessalonicenses não, mas eu vou falar aqui, para complementar aí Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, vou falar aqui em Romanos, eu vou falar aqui em Provérbios, né? Pode ler aí, por favor, em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4, primeiro. Isso. Fala sobre o conselho particular. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria é coroa. Estais assim firme no Senhor, amados. Pois é, olha, a minha alegria, né? Ó, e coroa, a minha alegria e coroa, ou seja, né, é que vocês estejam firmes na onde? No Senhor, né? Quer dizer, a minha coroa, né? Coroa de quê? Coroa de alegria, né? Ou seja, né, é o servo fiel estar, né, o servo fiel vendo a outra pessoa também se firmar na presença do Senhor. É a coroa de alegria, né? Essa questão de a gente auxiliar outras pessoas a entender a palavra, né? A buscar a Deus, né? Deus vai recompensar, né? Isso é a coroa de alegria que Deus dá para o servo fiel, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Aqui em Provérbios, para complementar Filipenses 4, versículo 1, aqui em Provérbios 11, versículo 30, diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ou seja, né, o fruto de quem? O fruto do justo é árvore de vida. Essa árvore de vida aí aponta para quem? Para pessoas. Árvores de vida aponta para pessoas, né? Aí vem o restante do versículo aí, ó, né? E o que ganha almas, sabem aí? O que ganha almas é o que? Sábio, né? Que Deus nos dê sabedoria para a gente assim ajudar outras pessoas, né? Também a se envolver com o reino de Deus, né? Não é se envolver com coisa ruim não, é se envolver com o reino de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, como João Batista chegou ali anunciando: arrependei-vos, porque é chegado até vós, olha, até vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou até nós. Através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo, né? O reino de Deus chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá. Segunda coroa aí, né? Que a gente selecionou aqui para falar. Né? Coroa de quê? Coroa de alegria. A coroa de alegria aqui, a coroa de alegria, vamos encontrar ela aqui na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número, primeira epístola de Pedro, no capítulo número 5. Vamos lá. Capítulo número 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 5. Eu vou ler esse versículo aqui, aí você vai preparar outro aí para nós daqui a pouco. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, ó, né? Repara o que é que diz aí a palavra do Senhor, né? Vamos lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, ó, tendo cuidado dele, ó, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, ó, não com ganância, né? Tem gente que quer apacentar o rebanho do Senhor com ganância, querendo extrair, né, o azeite da pessoa, espremer a pessoa, né? Mas a palavra ensina que, né, para apacentar voluntariamente, né, ó, e nem por torpe ganância, sem ganância, mas de ânimo o quê? Ânimo pronto, né? Voluntário, né? Para ensinar, para instruir, né? Porque a coroa de alegria é para quem? Esta coroa está reservada para os servos fiéis, ó, que serviram por amor a Deus e as almas, ou seja, que serviram por amor a Deus e as pessoas, né? Em prol do evangelho, ajudando outras pessoas. Vamos lá, né? Aí o versículo 3 diz assim, olha, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, ó, nem
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aí o versículo 4 diz assim: e quando apareceu o sumo sacerdote, né, aliás, o sumo pastor, esse sumo pastor aí, está se referindo a Jesus aí. Alcançareis a incorruptível, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Alcançarei a incorruptível coroa de quê? Coroa de glória, né? Coroa de glória. Né? Quando o sumo pastor se manifestar, alcançaremos a incorruptível coroa de quê? Coroa de glória, né? Quer dizer, essa aí é para as pessoas que servem a Deus, né? Servem por amor a Deus e as pessoas, as almas, né? Aí, vamos lá. Em 1 Tessalonicenses, sabe aí em 1 Tessalonicenses, por favor? Abra em 1 Tessalonicenses. Está marcado aí? É Novo Testamento, é bem mais sim. Eu marquei aí. Né? Pode passar um pouquinho aí também, marcado. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Está no finalzinho do versículo, do capítulo 2. Está no finalzinho do capítulo. E eu vou abrir aqui em Daniel, para complementar aí essa questão, né, de servir o amor a Deus e às pessoas, né? Pode ler, por favor. 19 e 20, né? Isso, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pode ler. Porque qual é a nossa esperança? O gozo, ou coroa de glória. Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Tá vendo aí, ó, coroa de quê? De glória, né? A coroa de glória, o pastor fala, porventura não sois vós a minha coroa de glória, a nossa coroa de glória, né? Ou seja, sois vós as pessoas, né? Ali servindo a Deus, por amor a Deus e as pessoas, servindo a Deus com a palavra, servindo a Deus com, de várias formas, para auxiliar outras pessoas no crescimento, no desenvolvimento delas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como diz aqui em Daniel, ó, e o versículo 20, né, aí, 20. Na verdade, vós sois a nossa coroa e gozo. O 20, né? Na verdade, vós sois a nossa coroa e gozo. Tá vendo aí? Na verdade, vós, né, vocês, a nossa coroa, né? E gozo. E gozo, ou seja, nossa coroa e alegria, né? Aí está se referindo à coroa de quê? Coroa de glória. Nossa coroa e gozo, nossa coroa e alegria. São vocês, né? Louvado seja Deus. Aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim: os entendidos, olha, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, ó, sempre e eternamente. Tá vendo aí? Aqui é uma espécie de recompensa também. É uma espécie de recompensa que Deus dará. Que eu coloquei aqui para complementar a questão aqui da coroa de glória. Né? É uma espécie de recompensa. Ó, os que muito ensinam, ó, a justiça quer dizer a palavra de Deus. Refugirão como as estrelas. As estrelas fazem o quê? As estrelas brilham. De noite ela transmite, ela ajuda, ela faz parte, né, dos luminares noturnos. As estrelas, como fala lá em Gênesis. Ela faz parte dos luminares noturnos, as estrelas. Né? Como diz, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Né? Ou seja, que ensina a justiça. Né? Glória a Deus. Pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. Né? Aí está se referindo o quê? Como o sol. O resplendor do firmamento, como o sol. Né? Isso é recompensa do céu fiel também. Né? Tem a ver lá com o galardão, né, do crente, né, e a coroa de glória. Né? Vamos lá. Filipenses, a gente já leu lá na primeira coroa, né? Filipenses. Vamos aqui adiantar.
provérbio eu já li também lá no outro. Aí vamos para a terceira coroa, coroa da justiça. Coroa da justiça, localiza aí, segunda epístola. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Né? Essa coroa aí, coroa da justiça, para aqueles que amam a vinda de quem? A vinda de Jesus Cristo. É para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Tá lá já no finalzinho. Eu marquei aí você mexendo, desmarcou. Tá no finalzinho. Pode passar mais. Aí volta um pouquinho. Aí. Tá aí. Não, você já localizou. Aqui, ó. Aqui é o que São Vicente, né? Uhum. Pode voltar um pouquinho aí. Não. Pra frente. Primeiro, aqui. 2 Timóteo. Aqui. 2 Timóteo. No capítulo número 4, versículo 8. Capítulo 4, aí. Versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 4, versículo 8. Pode ler? Pode ler. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Olha aí, né? Olha, desde agora a coroa da justiça me está preparada. Olha, não somente para mim, disse ele lá, não somente para mim, mas também para todos aqueles que amam ou que aguardam a vinda de quem? A vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Essa coroa é para aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Coroa da justiça. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, a coroa está preparada, disse Paulo. Não está só preparada para mim. Coroa da justiça. Desde agora aguardo a coroa da justiça. Né? Que está preparada não somente para mim, mas também para todos que amam, né? Que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma espécie de recompensa para aqueles também que estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, que estão aí, né? Isso sempre vivendo uma vida na presença do Senhor, sabendo que a sua vida ela não se limita somente aqui na terra, né? A vida de todas as pessoas não se limita somente aqui na terra, né? Então, aqueles que já sabem disso, ele já está aguardando o quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Vai receber a coroa, o quê? Coroa da justiça, né? Da justiça do Todo-Poderoso, né? Não é a justiça nossa, né? Porque, como diz a Bíblia, a nossa justiça é como trapo, né? Mas é a justiça de Deus, né? E aqueles que procuram andar na presença do Senhor, servem a Deus, né? São observadores, praticantes da palavra, né? Ele já procura, né, se adaptar, né? Se adaptar ao ambiente celestial, né? O ambiente celestial, a gente, né, aqui na Terra estamos se adaptando, né? Estamos se adaptando para morar no ambiente celestial, né? E foi por isso que Deus mandou Jesus, enviou Jesus para que o homem tivesse a vida eterna, né? Por meio da sua fé nele, né? Louvado seja Deus, né? Mas no céu não entra o quê? Pecado. Aí a gente está se adaptando, né? Se aperfeiçoando. E como diz a Bíblia, né? Que Cristo nos tornar varão perfeito até o seu retorno, até a sua vinda, né? Nos fará varão perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a completa perfeição a gente vai alcançar quando a gente tiver com a matéria incorruptível, com esse corpo incorruptível, que não se corrompe mais. Aí nós completa a perfeita, né, a suprema, né, a perfeição, quando a gente estiver com essa matéria incorruptível, né? Mas enquanto estiver com ela ainda, a gente está sujeito a tudo, mas a gente tem que se esforçar para andarmos na presença do Senhor, porque a coroa da justiça está esperando também por você, né? Vamos lá. A quarta coroa é coroa incorruptível. A coroa incorruptível, né? Eu vou ler aqui
na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a coroa incorruptível. A coroa incorruptível, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27, diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém, né? Ele o fazem para alcançar quê? Uma coroa corruptível, ou seja, uma coroa que se corrompe, ou seja, está falando das conquistas aqui terrenas, é uma coroa corruptível, né, que se corrompe, né? Faz um plano e procura executar o plano, e na realização do plano, ele recebe o quê? Uma coroa que é corruptível. Por exemplo, né? Vamos falar de atleta, né? O atleta, né? Por exemplo, numa maratona. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu presenciei uma maratona. Eu vi várias pessoas correndo, né? Cada um ali se esforçando ao máximo para alcançar, né? Isso, um prêmio, né? Que é uma coroa. Aí o que acontece, né? Agora, a premiação é limitada também. A premiação é limitada, não é para todos, né? São alguns que receberão a premiação, né? Mas, no caso do reino de Deus, todos receberão a premiação que chegar até o fim, né? Aí o que acontece? Ali é uma coroa corruptível, que se corrompe, é meramente terrena. Aí o apóstolo Paulo diz assim: nós, porém, uma incorruptível, ou seja, uma coroa incorruptível, né? Paulo está dizendo, nós, porém, estamos buscando uma coroa, né, incorruptível, que não se corrompe, né? Na nossa maratona, em direção à Nova Jerusalém, nós estamos em busca de uma coroa incorruptível, que não se corrompe, né? Pois eu, assim corro, não como a coisa incerta, ou seja, ele não corre incerto, né, sem certeza, ele não corre, né, enfim, vão, né? Ele está aqui dizendo, assim, combato não como batendo no ar, ou seja, né, num negócio solto, né, sem fundamento, né? Não, ele não está fazendo coisas sem fundamento. Vamos lá. Antes, subjugo o meu corpo. Aí ele está dizendo, subjugo o meu corpo. Eu julgo a mim mesmo. E o reduz a quê? A servidão. A servidão a quem? Né? Servo de quem? Do pecado? Não. Ele está dizendo que ele subjuga o seu corpo e reduz a servidão. A servidão de quê? No serviço das coisas de Deus. No serviço da vontade do Senhor, né? Para que pregando aos outros, eu mesmo não venho, o quê? De alguma maneira ficar reprovado, né? Quer dizer, ele diz, eu subjugo a mim mesmo, eu julgo a mim mesmo, para que de uma maneira, né, eu pregando para os outros, de alguma maneira não venha a ser reprovado, né? Ele está passando para nós aqui uma forte lição, ele está passando uma receita aqui para nós, né? Para uma receita da questão da coroa que se corrompe, e uma receita para a pessoa receber a coroa incorruptível, né? É julgar a nós mesmos, né? Aquilo que precisar ser movido, que seja removido, né? Porque, como disse o apóstolo Paulo, para que eu não venha pregar aos outros e de alguma maneira ser reprovado diante de Deus, né? Aí ele está aqui correndo em busca de uma coroa, na maratona da fé, em busca de uma coroa incorruptível, que não se corrompe, né? Vamos lá. Aí em Gálatas, né? Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Pode voltar. Gálatas é depois depois de 2 Coríntios. Gálatas. Pode passar, Romano, pode passar. Não, passa para frente. Aí, Gálatas, capítulo 6, vai para capítulo 6, aí marcado, tá vendo? Capítulo 6, versículo 8. Né? Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quer dizer, essa coroa incorruptível, né? Está reservada, para quem? Para aqueles que vencerem a carne, né? Essa coroa incorruptível está reservada para aqueles que vencerem a carne, né? Pode ler no versículo 8 de Gálatas, capítulo 6. Porque o que semeia na carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna.
Pois é, né? Isso, aí, olha, quem semeia na carne receberá o quê? A corrupção, né? Ou seja, né? Isso. Semear na carne, quer dizer, semear na carne está apontando para meramente as vontades humanas, meramente para a vontade, né, da nossa carne, porque como diz a Bíblia, né? O Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Um se opõe ao outro, para quê? Né? A carne, né, quer fazer a vontade da carne, o Espírito quer ajudar a pessoa a fazer a vontade de Deus, né? Então um combate contra o outro. Quem semeia na carne receberá o quê? A corrupção, né? Que se corrompe, meramente as coisas terrenas. Meramente as coisas terrenas, meramente as coisas passageiras, né? Mas aquele que semeia no quê? No Espírito receberá o quê? A vida eterna. A vida eterna, quer dizer, a vida eterna é algo o quê? É algo eterno, é algo incorruptível, né? A vida eterna a gente recebe, é dom gratuito, né? Como diz Romanos capítulo 6, não fala memória, versículo 23, né? Diz lá que o salário do pecado é o quê? A morte, quer dizer, aí é semear na carne, o salário do pecado é a morte. Mas aí vem a questão do semear no Espírito, mas né, o dom gratuito de Deus, ó, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, né? Então aí já vem uma parte de semear na carne, uma parte de semear no Espírito, por meio da fé, né? Que a salvação, ela é o que? Dom de Deus, né? Quem semeia no Espírito herdará o quê? A vida eterna, né? É por isso que lá em Romanos capítulo 8 fala muito da questão da carne e do Espírito, né? Para nós andarmos em Espírito. Andar em Espírito é andar em obediência a Deus. É andar em observância na palavra do Senhor. É andar em vigilância. Louvado seja Deus. Né? É andar em Espírito. Vamos lá. A quinta coroa aí. Abra aí, por favor, em Tiago. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Fica depois de Hebreus. Né? Pode passar para frente. Pode passar para frente que ele está para lá. Antes de Apocalipse, um pouquinho, em alguns livros ainda. Bota um pouquinho. Né? Não. Depois de Hebreus. É o quê? Tiago? A carta é tão pequenininha que a gente não pode nem passar muitos livros. Se passar muitos livros, perde ele. Tá vendo? Tiago aí, tá vendo? Tá bem próximo. Tiago, que a carta é tão pequenininha, né, o volume, que se passar muita página, aí passa muito demais. Aí, se passar muita página, vai para frente demais, né? Porque a carta é pequena, né? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Né? E eu vou ler, não é Atos do Apóstolo não é Atos capítulo 1 não, é Atos capítulo 7, porque aqui eu dei uma errada aqui na questão do versículo para esse texto. Pode ler aí em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha, bem-aventurado é o quê? O que sofre provação, que sofre a provação. Bem-aventurado é aquele que sofre a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Isso, que suporta, bem-aventurado é o homem que suporta, olha, suporta a tentação. Por quê? Depois de suportar, depois de vencer, né, a força carnal, depois de vencer, né, essa natureza nossa que é uma natureza, né, pecaminosa, uma natureza caída, né? Foi por isso que se manifestou o Filho de Deus para destruir a obra das trevas, né? Aí quer dizer, depois de suportar o quê? A tentação, receberá o quê? Coroa da vida. Receberá a coroa da vida que... Né? A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Isso, o qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam, né? Que amam a Deus, né? Apocalipse capítulo 10, deixa eu ler aqui antes do Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 não, capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10 diz assim. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse diz assim. Nada temas,
das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de quê? De 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ele está falando para quem? Essa carta aqui é para a igreja de... a segunda carta para a igreja de Esmirna, né? Para a igreja de Esmirna, né? As igrejas lá da Ásia Menor. Aí que acontece, né? Essa igreja aqui estava sofrendo perseguições, algumas tribulações, né? E aí foi recomendada para ela, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. A coroa da vida, né? Essa coroa é para quem? É para os mártires. As pessoas que foram martirizadas. Martirizada por qual causa, né? Não foi por qualquer causa, foi por uma causa nobre. Que causa é essa? A causa do reino de Deus. Foi martirizada, né? Foi morta porque estava ali anunciando a palavra do Senhor, porque estava ali anunciando Jesus como Salvador, né? Como Salvador da humanidade. Muitas pessoas foram martirizadas, né? Aqui nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, pelo menos depois, né? Depois da assunção de Jesus, né? A primeira pessoa martirizada foi quem? Foi Estevão, né? Foi Estevão, a primeira pessoa martirizada. Não é a primeira pessoa do Novo Testamento, não. A primeira pessoa após a morte e a assunção de Jesus, né? Foi martirizada, foi Estevão, né? Porque no Novo Testamento nós temos aí quem? João Batista, que foi martirizado pela causa de quem? Pela causa, né, do Evangelho, que ele chegou ali anunciando, ali preparando o caminho do Senhor, né? Um tempo antes de Jesus iniciar seu ministério, João Batista iniciou, né? Praticamente já fazia parte do Novo Testamento, ele já entrou dentro do Novo Testamento, né? Então João Batista no Novo Testamento foi o primeiro martirizado, né, pela causa do Evangelho, e o segundo foi, né, Estevão, mas Estevão é tido como o primeiro mártir, porque foi após a morte de Jesus, né? Aí Estevão aqui, ele foi martirizado, aí no capítulo 7 de Romanos, não é capítulo 1 não, é capítulo 7 de Atos, versículo 55 ao 56 diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de quem? À direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de quem? De Deus, né? Ele está ali, testemunhando de Jesus Cristo e ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus, ele viu o céu aberto, né? Aí o povo, né, que não estava recebendo a palavra se enfureceu, né? Encheu o seu coração de fúria, de ira, de ódio e apedrejou Estevão, como diz aqui no versículo, no mesmo capítulo, agora o versículo 59 ao 60 diz assim, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está entregando, né, a sua vida para Jesus. Recebe o meu espírito. E o versículo 60 diz assim, e pondo-se de joelhos, morreu ajoelhado. Enquanto o povo estava apedrejando, ele se ajoelhou, né? Se ajoelhou ali, né? Eu não sei, parece que Estevão está fazendo a última oração ao Pai Celestial, em nome de Jesus. Está fazendo a última oração ali e o povo apedrejando, olha. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu, tá vendo aí? Estevão foi o quê? Martirizado pelo testemunho de quem? De Jesus Cristo. Quer dizer, né? Ele ali ainda se ajoelhou, caindo, né, mediante as pedradas, caiu de joelho e orou ao Pai Celestial em alta voz, né? Pai, pediu perdão a Deus. Pediu perdão a Deus pelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Ele disse, perdoe, Senhor, não lhes impute. Quando ele diz não lhes impute esse pecado, quer dizer, ele está pedindo perdão a Deus pelo pecado daquele povo, né? Perdoe eles, não leve em consideração, né? Quer dizer, né? Ele está fazendo isso, seria uma prova que ele estava morrendo
mas com a sua vida na presença do Senhor. O povo estava apredejando ele, mas ele não estava levando ódio no coração. Não, ele não estava levando ódio. Ao contrário, ele ainda orou a Deus, naquele último instante que ele tinha, pedindo a Deus que não imputasse, ou seja, não considerasse o pecado daquele povo, né? E ele o quê? É uma das pessoas que receberá o quê? A coroa da vida, que é para as pessoas que foram martirizadas pelo testemunho de Jesus Cristo. A coroa da vida, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Vamos lá. Olha, todas as coroas serão o quê? Depositadas diante do trono. Apocalipse capítulo 4, né? Todas as coroas serão depositadas diante do trono. É interessante esse capítulo aí, Hebreus, né? Aí vem Hebreus no capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Apocalipse capítulo 4, versículo diz assim, né? Versículo 10 diz assim, olha, os 24 anciãos, prostavam-se diante do que estava sentado, na onde? Que estava sentado sobre o quê? Sobre o trono. Olha, adoravam, o que vive para todos sempre, né? Adoravam o que vive para todos sempre. E fez o quê? Adorava o que vive para todos sempre. E lançavam, as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são formadas, por tua vontade são e foram criadas, né? Quer dizer, os 24 anciãos aqui podem estar apontando para quem? Para os 24, né, anciãos das tribos de Israel, e pode estar apontando para os outros 24, 12 seria das 12 tribos de Israel, e 12 seriam os apóstolos, esses 24 anciãos aí, né, que pegaram suas coroas e depositaram, né, diante do trono, né, do trono de quem? Do trono de Deus, né? Aí ele diz, digno é de receber o que? Glória, né, honra e poder. Quer dizer, essas coroas aí, Deus está dando para os seus servos o quê? Deus está dando para eles o quê? Glória, né? Deus está dando para ele honra, para o servo fiel. Deus está dando para o servo fiel o quê? Poder, porque, né, também coroa, né? Coroa tem a ver com posição, né? Coroa tem o rei, quem usa coroa? Quem é que usa coroa? O rei, né? O rei, o monarca, né? Que usa a coroa, né? Ele tinha autoridade para julgar a nação que fazia parte do seu reinado, né? E essas coroas, né, eles pegaram, depositaram diante do trono e disseram, digno é, Senhor, de receber a honra, a glória, o poder, porque tu criaste todas as coisas, né? Então, né, aí nós vemos, né, a questão um pouco das coroas, né, que o servo fiel receberá, né? Vamos lá, para a gente concluir, né, essas coroas, né, porém, não devem ser entendidas como glória distintas e separadas a serem recebidas pelo cristão quando Cristo voltar. Na verdade, cada uma delas enfatiza algum aspecto da vitória plena e absoluta desfrutada pelos crentes por causa do quê? Por causa da obra e dos méritos de quem? De Cristo, né? Por causa da obra e dos méritos de Cristo, né? Como falou aí Johnny, né? Como falou Johnny Gomes, né? Um pouquinho dessa questão dessa coroa, né? Ou seja, né? As coroas que os crentes receberão, que o servo fiel receberá, o mérito é de quem? O mérito é de Jesus, né? O mérito está recebendo pelos méritos de Jesus, pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, para dar vitória, né? O servo fiel, né? Os méritos, né, vem através de quem? De Jesus Cristo. Então, por isso que os 24 anciãos
foi e depositou ali as suas coroas diante do trono, né? Porque ele era digno de receber, dizendo ele, né? Glória, poder, né? Vamos lá. Como falou aí, né? Vos explica esse conceito dizendo que a coroa da vida enfatiza a ideia da vitória sobre a morte, enquanto a coroa da justiça enfatiza, a coroa da justiça, por exemplo, né, enfatiza a ideia da vitória sobre o quê? Sobre o pecado, né? A coroa da justiça é a ideia, né, sobre o pecado, né? E ficamos por aqui. Aí está a referência bibliográfica, certo? Onde a gente fez algumas pesquisas, né, da Bíblia de Estudo Pentecostal também aqui, né? E é isso aí, essa Bíblia é o que? Revista, Almeida Revista Corrigida, né? Essa também é Almeida Revista Corrigida, porém essa aqui da CPAD, essa da Sociedade Bíblica, né? Há um pouquinho de diferença às vezes, né? Mediante as editoras, né? Editora diferente, e às vezes muda algum texto, né? Alguma palavra, né? Mesmo, apesar de ser a Almeida Revista Corrigida, né? E é isso aí, pessoal. Um abraço para todos e até a próxima oportunidade, assim Deus permita, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Fiquem na paz todos. Até a próxima.